Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, tudo bem? Quantos já foram abençoados nessa noite aqui neste culto? Amém? Que presença poderosa do Senhor aqui, né? Que tempo maravilhoso que nós já estivemos de louvor, aqui o pessoal do louvor estava aleluiado ali, né? E a gente estava na cadeira, envolvido mesmo por essa presença poderosa do Senhor neste lugar. Então eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, algo que Deus falou muito forte ao meu coração, e hoje já tivemos o privilégio de compartilhar essa palavra no culto da manhã, mas eu creio que o Deus que nós servimos é o Deus que faz novas todas as coisas, amém? Então, nós estamos com expectativa por aquilo que Deus vai fazer nessa noite, por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração, por aquilo que Deus vai nos ministrar, porque nós cremos que a presença do Senhor está neste lugar e Ele é o mais interessado em que a gente realmente desfrute de tudo que Ele preparou para nós nesse tempo, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, e a gente vai ler a partir do versículo 28. Amém? João 4, 28. Enquanto você procura, eu vou fazer o merchando na Real aqui de novo, ó. Sábados, às 19h30 na Real, ou na Real Teams. Confirme nas redes sociais qual é a programação. E a cada 15 dias temos os jovens, e a cada 15 dias temos os adolescentes, e tem sido um tempo precioso de crescimento lá, né, Marcão? Tem sido bom lá com os adolescentes? Não. Cadê os adolescentes? Tem adolescente aí, não? Aí, ó, glória a Deus. Tem jovem aí também na Rede Branca trabalhando hoje aí, não? Glória a Deus também. Então você é nosso convidado a receber mais do Senhor aqui com a gente no sábado também. Amém? Todo mundo achou aí? Então, o texto de João 4, a partir do versículo 28, vai dizer o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos pular lá para o 39 agora. Diz o seguinte: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Que passagem poderosa, que texto poderoso. E esse texto aqui, essa passagem, ela se dá em meio a uma viagem de Jesus. Jesus estava se deslocando da Judeia para ir até a Galileia, e ele parou para fazer uma escala em Samaria. Quantos aqui já viajaram de avião, precisaram fazer uma escala em algum lugar antes de chegar ao destino final? Então, Jesus, ele tinha como destino ir até a Galileia, mas a gente lê o texto ali e diz que lhe era necessário passar por Samaria. Então a gente vê essa passagem de Jesus por Samaria, e ali, em um campo ali de Jacó, onde existia um poço de Jacó. A gente já ouviu muitas pregações acerca dessa passagem, dessa pequeno diálogo ali de Jesus com aquela mulher samaritana, e a gente vê que Jesus já começa todo esse texto aqui, essa passagem que nós lemos, quebrando paradigmas. Por quê? Se a gente lê ali no começo, é muita coisa para a gente ler, por isso que a gente deu um abreviado, mas a gente vê que Jesus, ele chega e ele se apresenta diante daquela mulher, e ele pede: ei, dá-me um pouco de água, pega um pouco dessa água no poço para mim. Os discípulos tinham ido comprar comida, e Jesus estava ali diante daquela mulher, e ele pede água para aquela mulher, e aquela mulher, ela se espanta pelo fato de Jesus ter falado com ela. E por quê? Para a gente entender um pouco desse contexto, os judeus, eles não se davam com os samaritanos, ali existia, de certa forma, um desprezo dos judeus pelos samaritanos, porque ali no Antigo Testamento ainda, após a morte de Salomão,
o reino de Israel ele foi dividido entre reino norte e reino sul. O reino norte ficou conhecido como o reino de Israel, e o reino sul como o reino de Judá, e Samaria era a capital desse reino norte. Porém, esse reino norte ele foi dominado, ele foi subjugado por um povo que era chamado de assírios. Eram os assírios, eles dominaram e subjugaram aquela região. E lá no livro de Reis a gente vai ver que uma característica deste povo, desse império assírio, é que eles dominavam a região e eles expulsavam os habitantes daquela região para fora dali e traziam para aquele lugar onde eles haviam conquistado os seus povos ou os povos aliados. E no livro de Reis vai dizer que eles trouxeram vários povos diferentes para povoar aquela terra. Então, o que aconteceu? Após essa mistura de povos em Samaria, os judeus consideravam que os samaritanos não eram israelitas puros, eles não eram legítimos, eles não eram considerados realmente os judeus ali, o povo de Deus, como eles se consideravam. Então os judeus, eles tinham, de certa forma, eles recriminavam mesmo, eles desprezavam aquele povo samaritano. Porém, Jesus começa esse texto quebrando paradigmas, querido, porque ao contrário talvez do desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos, Jesus se dispõe a parar e começa uma conversa com aquela mulher samaritana. Sabe, e o tema nessa palavra aqui hoje é que nós vamos subir degraus, amém? Porque nós cremos que a caminhada com Deus, a caminhada com Jesus, a caminhada cristã é uma caminhada de uma crescente, uma caminhada onde nós não podemos nos contentar em estar no mesmo estágio, talvez do que nós estávamos há uma semana atrás, há um mês atrás, ou talvez há anos atrás. E o tema dessa palavra é subindo degraus, porque eu creio que o que o Senhor deseja de nós é que nós façamos uma autoanálise das nossas vidas hoje e possamos perceber, será que nós temos avançado? Será que nós estamos parados com a nossa fé estagnada? Ou será que até mesmo muitas vezes nós estamos descendo os degraus de novo, estamos retrocedendo naquilo que Deus já nos chamou para viver e nós estamos voltando atrás? E esse texto ele vai nos mostrar alguns estágios dessa caminhada cristã, alguns degraus que nós precisamos subir enquanto filhos e filhas de Deus, para que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós, amém? Então, o primeiro degrau ali que a gente vê é esse encontro mesmo de Jesus com aquela mulher que recebe a Jesus, que se encontra com Jesus, e a gente vai falar de duas perspectivas nesse primeiro degrau. Primeiro é a perspectiva daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher, talvez ela fosse considerada indigna, talvez ela fosse considerada impura, talvez ela não se considerasse ela mesma merecedora de estar ali diante de Jesus. Mas sabe, queridos, eu quero te dizer que Jesus quebrou todos os paradigmas e Jesus foi falar com aquela que talvez era desprezada por todos, aquela que talvez se achava impura, aquela que talvez realmente estava naquela condição de ser menosprezada pelos demais, mas Jesus não fez o mesmo com ela. Jesus amou aquela vida, Jesus amou aquela mulher, e o primeiro ponto que nós podemos aprender com isso, queridos, é que eu e você, não importa o rótulo que existe sobre a nossa vida, não importa se as pessoas olham para nós e pensam, ele é digno, ele não é digno, ele merece, ele não merece, ele é puro, ele é impuro, ele é pecador ou ele não importa o rótulo que as pessoas colocam, ou que até mesmo nós colocamos sobre nós, o que importa é que Jesus continua a parar, a falar conosco e a nos amar. Amém? Jesus continua a insistir em nós. Jesus não se fundamenta, não se limita aos padrões humanos, mas Jesus ele escolhe nos amar, indiferente do contexto, indiferente da situação que nós estamos, amém? Por isso nessa noite, querido, eu quero te dizer, não importa como você entrou aqui, não importa como você entrou aqui, Jesus quer ter um encontro com você nessa noite. Jesus marcou esse dia, Jesus marcou esse tempo para encontrar com você, para ministrar a sua vida, para ministrar a minha vida. Por isso abra o teu coração, por isso não permita que a distração, não permita que nada roube aquilo que Jesus marcou para fazer na sua vida nesse dia. Amém? E uma segunda perspectiva que nós podemos ter desse mesmo degrau é que a Bíblia nos ensina que Jesus é o cabeça e que nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, queridos, eu creio no que a minha Bíblia diz aqui, e que nós devemos ser imitadores de Cristo, que nós devemos andar pelos mesmos caminhos que Ele, nós devemos fazer as mesmas coisas que Ele. A Bíblia ainda nos diz que nós faríamos obras maiores do que as dele.
Então eu creio que nós devemos nos comportar de maneira semelhante quando nós vemos uma atitude de Jesus, quando nós vemos uma característica do caráter da pessoa de Jesus, nos cabe a prontamente colocar diante das nossas vidas e comparar a nossa conduta, a nossa forma de viver com aquilo que é a forma que está sendo expressada por Jesus na palavra. E aqui a gente vê que Jesus, ele não faz essa acepção, Jesus ele não faz essa condenação, Jesus não faz essa exclusão. Queridos, eu falei que no culto da manhã, que a minha esposa está num processo de trocar de empresa, e a gente foi numa confraternização, todas as outras confraternizações que teve lá, com todas as famílias, com todo mundo, eu acabei não podendo participar, porque tinha encontro com Deus, tinha isso, tinha aquilo, coincidiu que eu não consegui participar de nenhuma, mas a minha esposa, glória a Deus, é aquela mulher maravilhosa, linda, cheia de unção, que estava orando aqui agora há pouco, né? Glória a Deus, eu orei bastante, ela não orou tanto assim, mas eu orei bastante, Deus foi bom comigo. Mas, sabe, queridos, ela está trocando de emprego, mas enquanto ela esteve lá, ela fez a diferença naquele lugar, ela marcou a vida das pessoas, as pessoas sabem do ministério que a gente trabalha aqui na igreja, as pessoas sabem que nós somos cristãos, as pessoas, toda manhã lá, eles tinham um momento de ler um versículo, de orar com a equipe lá, até inclusive uma coisa mais marcante quando ela saiu de lá, foi dizerem que, quem que vai orar por nós aqui agora pela manhã, quando a gente tiver, para a gente começar o nosso dia, e a gente foi numa confraternização e o pessoal ainda não me conhecia, e é engraçado essas coisas, que o pessoal, às vezes acha que porque a gente é crente, a gente é uns seres de outro mundo, assim, né, e eu estava lá conversando com o marido de uma das colegas da minha esposa, e aí estava outra atrás assim, ai meu Deus, o Arnaldo está falando umas coisas para ele lá, meu Deus, que vergonha, o que ele vai pensar e tal, isso e aquilo, e eu dando risada, lá ele estava contando umas histórias, estava falando de várias coisas legais e tal, ele estava bebendo, fazer o quê, né, ele estava bebendo, eu não, mas estava conversando com ele ali, e algo que me chama a atenção, é que muitas vezes as pessoas, elas têm essa precaução para com nós enquanto cristãos, porque elas muitas vezes pensam que nós vamos, de certa forma, apontar o dedo para aquilo que elas estão fazendo. No final ali daquela confraternização, ela falou assim, que daí estava aquele chororô, todo mundo chorando, se limpando, aquela sujeirada toda, sabe? E aí o pessoal conversando, e uma das colegas dela falou assim, a gente vai sentir muito a falta da Luana e tal. Eu falei assim, não, mas vamos marcar mais, vamos manter esse relacionamento, vamos manter essa amizade. E aí ela falou, vamos mesmo, né? Não, vocês viram, né, que a gente bebe uma cervejinha, mas a gente é tudo do bem, a gente não faz nada, a gente é tranquilo e tudo mais, tal. Daí ele falou assim, quem sabe a gente para de beber um dia também e tal, né? Daí eu falei assim, não, amém, tranquilo. Eu falei, isso aí é um processo, né? É um trabalhar na vida de cada um e tal. Por quê, querido? Porque nós, enquanto igreja, precisamos ter esse mesmo comportamento de Jesus, de amar as pessoas indiferente daquilo que elas estão fazendo. Sabe, eu não posso chegar lá e não deixar de me relacionar, porque ele está bebendo, então eu não posso chegar perto, que eu vou me contaminar com o cheiro do álcool, vai entrar na minha narina e eu vou ficar embriagado também. Misericórdia. Não, queridos, nós somos feitos para nos relacionar, para amar as pessoas. Jesus não se importou com o cenário ao redor. Os discípulos dizem que quando eles chegaram, eles ficaram espantados e eles falaram, o que será que ele está conversando com essa mulher? Será que ele precisa de alguma coisa? O que está fazendo? Está doido o homem? Sabe, queridos, porque eles se espantaram com o que Jesus fazia. E sabe, eu não quero parecer aqui aquele que talvez é um liberalista. Não, eu não estou te encorajando a pecar, eu estou te encorajando a amar o pecador. Eu estou me encorajando a amar o pecador, para mostrar para ele que ele não precisa ficar esperando ele ter uma carteirinha de santo para poder entrar daquela porta para cá. Mas que quem faz a obra é Jesus, quem trabalha é Jesus, não sou eu quem vou tirar o pecado das pessoas. Sabe, se a gente for ler o livro lá de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus, ele tinha se assentado ali com os publicanos, com os fariseus, e aí diz, com os publicanos e os cobradores de impostos, e diz que os fariseus, queridos, sabe quem que eram os fariseus? Eram os religiosos da época. E os fariseus, eles se escandalizaram, olha, jamais que ele vai ser o Senhor, o Cristo, porque ele se assenta com os pecadores, com os cobradores de impostos. E aí Jesus dá uma resposta bem boa para eles, fala assim, olha, queridos,
não foi para os sãos que eu vim. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém? Jesus deseja fazer uma obra na vida dessas pessoas, mas nós, enquanto igreja, precisamos ser uma porta aberta para que essas pessoas entrem e conheçam a Jesus. E através desse conhecer, Jesus opere tudo o que Ele quer fazer. Eu acho bacana ali no livro de João, capítulo 1, versículo 29, o João Batista vai dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Querido, sabe, algo que nós precisamos entender, é que quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. Não é o meu muito falar, não é o meu muito julgar, não é o meu apontar o dedo, mas assim como João fez, eu preciso pegar o meu dedo e ao invés de apontar para o pecado, apontar para a falha, apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que vai limpar a sua vida, que vai purificar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua história. É Jesus quem faz a obra, querido. É Jesus quem faz a obra. Nós precisamos, a exemplo de Jesus, amar as pessoas. Romanos 5, do 6 a 8, vai dizer o seguinte, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já pensou se Jesus esperasse a gente ser santinho para amar a gente? Estava perdido, né, pastor? Se Jesus esperasse, não, vamos esperar ele se ajeitar todinho, para daí eu amar ele. Não dá, não tinha jeito, querido. Mas Jesus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, e morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. E foi essa morte, foi esse sangue, e foi aquela cruz que nos redimiu, e que hoje nos dá livre acesso à presença de Deus novamente. Romanos 5:20 diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós precisamos subir esse degrau, de receber o amor do Senhor de uma maneira incondicional, mas também amar as pessoas de uma maneira incondicional, atrair as pessoas de uma maneira incondicional, através do amor de Jesus que está sobre a nossa vida, amém? O segundo degrau, é um degrau muito interessante, que é crer e compartilhar, queridos. Sabe por quê? No versículo 28, onde a gente leu, mostra que aquela mulher, ela teve aquele encontro com Jesus, e a fé dela, e o crer dela foi tão imediato e tão profundo, que imediatamente ela abandonou o que ela estava fazendo. Diz que ela estava ali com o seu cântaro para tirar água, ela deixou o cântaro de lado, e diz que ela saiu às pressas, sabe fazer o quê? Para contar para as pessoas, para dizer, ei, tem um homem lá, tem alguém que falou tudo sobre a minha vida, será que não é ele o Cristo? E ela saiu, ela deixou tudo o que ela estava fazendo, para anunciar aquilo que ela tinha vivido em Jesus, a experiência que ela tinha tido com Jesus. E eu quero te dizer que talvez para nós, muitas vezes, pareça precoce, alguém que acabou de ter um encontro com Jesus, já o anunciando, porque muitas vezes nós achamos que falar de Jesus, queridos, é nós falarmos teologia para as pessoas. Hoje eu disse, eu estou fazendo EDM, tenho aprendido umas palavras difíceis, né, só de falar. Esses dias a gente fez um trabalho com o Elivelto ali, ele ficou num trava-língua, exegese, né? Mas saiu no final o exegese, né? Às vezes tem umas palavras difíceis, mas, queridos, eu quero te dizer que Deus não nos convida a, quando nós formos anunciar, nós derramarmos um monte de conhecimento intelectual, um monte de teologia sobre a vida das pessoas. Sabe por quê? A atitude daquela mulher foi de dizer, ei, tem alguém que falou tudo sobre a minha vida, tem alguém que fez algo na minha vida, tem alguém que trabalhou na minha vida. E, queridos, a gente vai ler o testemunho ali, no versículo lá, mais para frente, a partir do 39, diz que muitos samaritanos creram através do testemunho daquela mulher. Muitos creram através do testemunho daquela mulher. Queridos, eu quero nos encorajar nessa noite, que nós possamos falar do que Deus tem feito na nossa vida, que nós possamos falar. Talvez você fale, mas eu não sei a teologia, eu não sei, sabe,
Aprenda mais, busque mais, amém? Mas fale do que Deus fez na tua vida, fale do que Deus tem feito na tua família, fale da transformação que o Senhor operou na tua casa, da restauração completa do teu lar, fale dos milagres que Deus tem operado. Conte essas coisas, porque muitos creram através do testemunho daquela mulher. Muitos creram, não porque ela falou bonito, mas porque ela falou o que Deus fez na vida dela. Talvez a maior das evidências de alguém que tem um encontro legítimo com Cristo e com a revelação da sua graça, deve ser a capacidade de exercer o altruísmo, ou seja, se importar e amar as pessoas sem esperar receber nada em troca. Sabe, querido, se nós temos um encontro com Jesus, a atitude do nosso coração que vai evidenciar esse encontro, que vai mostrar realmente esse cara teve um encontro com Jesus, ele é uma nova pessoa, ele foi transformado. É a nossa capacidade de investir em pessoas, de amar pessoas, sem esperar nada em troca. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o exemplo que a Bíblia nos dá. Algo que eu amo no cristianismo, que eu amo em Jesus, é que Jesus nunca nos manda fazer algo que Ele não tenha feito primeiro. Ele nunca nos manda fazer algo que Ele não tenha sido o exemplo para que nós possamos fazer igual. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele simplesmente morreu em nosso lugar, Ele não deu algo por nós, Ele não investiu um tempo por nós, mas Ele investiu a vida, tudo o que Ele tinha, Ele depositou naquela cruz e entregou por mim e por você. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós somos desafiados a desejar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida também, nada mais é do que nós seguirmos o exemplo e o modelo de Jesus, amém? Eu não sei você, mas eu normalmente quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, e eu experimento algo bom, vou num restaurante gostoso, ou eu vejo algo muito bonito, e se por uma tragédia, uma lástima na minha vida, eu estou sozinho, não estou com a minha esposa do meu lado, eu fico pensando, né, puxa vida, minha esposa ia gostar de vir aqui, a minha esposa ia gostar de conhecer esse lugar, eu tenho que trazer, eu vou ter que voltar numa viagem aqui, sem ser pela empresa, mas só para ela conhecer esse lugar, que ela vai gostar demais. Então, queridos, se você tem sido abençoado na casa do teu pai, se você tem recebido o amor de Jesus na tua vida, se você tem sido edificado, se essa igreja tem sido uma bênção, se essa igreja tem atuado como uma ferramenta poderosa de Deus para transformar a tua vida, eu quero te dizer que a consequência deve ser natural de nós trazermos as pessoas que nós amamos para viver essa realidade. A consequência deve ser natural, a gente tem que querer, a gente normalmente quer para as pessoas que a gente ama aquilo que é bom. Sabe, se tem sido bom, e se Jesus foi bom na vida daquela mulher, ela imediatamente ela se dispôs e foi, e começou a anunciar, e começou a falar, e começou a contar daquilo que Deus tinha feito na vida dela. E esse é um degrau que nós precisamos viver enquanto igreja, crer sim, querido, crer sim na palavra, crer sim em Jesus, crer sim naquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, mas crer que isso não pode parar em nós. Crer também que isso não foi feito para encher o nosso coração e a nossa vida simplesmente e parar em nós. Mas crer que aquilo que Deus faz em nós, Ele é poderoso para fazer em todas as pessoas que talvez nós temos orado. Talvez pelo seu filho, pela sua filha que não está aqui. Talvez pelo seu esposo, pela sua esposa que não está aqui. Aquilo que Ele tem feito em você, aquilo que Ele tem gerado no seu coração, Ele é poderoso para fazer na vida desse seu ente querido, dessa pessoa que você ama. Ele é poderoso, Ele é fiel. Amém? A Bíblia nos ensina que o maior dos mandamentos é amar a Deus, e o segundo é amar o próximo, como a nós mesmos. Amém? Então nós precisamos compartilhar. O pastor Domingos, nós participamos de uma conferência, o Imersão lá em Marília, e logo no final da conferência, o pastor nos encorajou com um ensinamento bem legal. Como é que era lá? Ele falou assim, ó, primeiro a gente recebe, faz assim com a mãozinha. Primeiro a gente recebe as coisas do Senhor, depois a gente celebra, faz assim, ó, celebra o que a gente recebe, e depois, agora é o mais importante, não, tudo é importante, é assim, ó, depois a gente compartilha, a gente divide com as pessoas aquilo que a gente recebeu, amém? Glória a Deus, uhul! Queridos, e um outro degrau que nós precisamos pisar e precisamos subir enquanto igreja é elevar o nível da nossa caminhada. Elevar o nível da nossa caminhada, sabe por quê? Eu vou ler de novo aqui, que esse versículo é demais. Vai dizer lá no versículo 42,
E esse versículo aqui, queridos, se fosse para eu dizer o versículo que Deus ministrou no meu coração, para que Ele falasse essa palavra comigo, foi esse versículo, ele saltou aos meus olhos. Porque olha o que diz, se mergulha na profundidade desse versículo aí agora. Diz o seguinte: e eles diziam à mulher, já não é por causa do que nos disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Glória a Deus por isso, querido. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela foi responsável por testemunhar, ela foi responsável por compartilhar, ela foi responsável por contar para as pessoas daquilo que ela viveu, do encontro poderoso que ela viveu com Jesus, e aqueles homens creram. E talvez um dia você creu, e talvez você crê, e eu quero que você creia mesmo, e por isso que você está aqui nessa noite. Mas sabe, queridos, aqueles samaritanos, eles não se conformaram em crer por um testemunho de terceiro, eles não se conformaram em ficar levando a vida deles fundamentada na fé de outra pessoa, mas eles falaram, cadê esse Jesus então que falou isso para você, que nós queremos ele também? Cadê essa pessoa maravilhosa que encontrou com você e que fez isso na sua vida, porque eu quero viver isso também. Sabe, queridos, eu quero chegar. Você já pensou, vamos contemporaneizar, não sei se existe essa palavra, mas enfim. Vamos tornar mais contemporânea essa palavra, mais para o nosso contexto aqui agora. Você já pensou, a gente poder dizer assim, ler esse versículo e dizer assim, e muitos mais, vamos tirar o samaritano aqui, vamos colocar, e muito mais dos curitibanos creram nele por causa da sua palavra, mas eles disseram, Ei, Kleber, um dia você falou de Jesus para mim. Ei, pastor prega demais mesmo, eu sou fã do pastor. Ei, no encontro com Deus, é poderoso demais, minha vida foi transformada naquele lugar. Mas eu quero dizer para vocês que a minha fé já não é mais por aquilo que aqueles homens falaram, mas é porque eu tenho entrado no meu quarto, é porque eu tenho vivido experiências com o Senhor, porque Ele tem tido o mesmo encontro comigo todos os dias. Aleluia! A nossa fé não pode ser fundamentada em experiências de terceiro, querido. É bonito a gente contar testemunho, é bonito a gente ser abençoado, a gente ser edificado, mas eu quero te dizer que Jesus quer encontrar com você também. Jesus não quer encontrar só com a samaritana, Jesus não quer encontrar só com os pastores dessa casa, Jesus não quer se encontrar apenas com os líderes. Mas Jesus quer encontrar com cada um de nós, Jesus quer falar ao nosso coração, Jesus quer ministrar a nossa vida, por isso nós precisamos mergulhar nele, nós precisamos ter as nossas próprias experiências, nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Uma igreja que não vive experiências com o Senhor, uma igreja que não se relaciona com o Senhor, uma igreja que não tem encontro com o Senhor, queridos, nós acabamos fadados ao fracasso. Sabe por quê, queridos? Porque quero te contar uma notícia, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas crente tem problema também, crente tem luta também. Vou contar uma luta para você hoje. Estava saindo de casa, coração cheio de Deus, assim, eu vou pregar, glória a Deus, não só porque eu vou pregar, mas porque eu estou cheio, né? Glória a Deus, Deus é misericordioso. E estava saindo feliz de casa, vamos para a igreja, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estava feliz da vida, aí estava com uma camiseta branca, na garagem apertada ali, aí eu desci, estava sol, né, desci com óculos de sol, daí só que agora que entrei na garagem, estava tudo escuro, daí não estava enxergando mais nada, eu falei, não posso encostar, senão vai sujar minha camiseta. Aí eu tirei o óculos, coloquei ele em cima do carro, guardei a camisa, guardei as coisas na Bíblia e tal, e daí estava vindo embora. Daí daqui a pouco, eu dirigindo ali no contorno, daí daqui a pouco aquele sol bateu na minha cara, eu fui pegar meu óculos e eu me lembrei. Ficou em cima do carro. Fiquei triste, queridos, fiquei triste. Na hora, eu falei, não terminei nem de pagar óculos, ainda já perdi. Falei para minha esposa, rolou aquele momento de silêncio, assim, né? Nenhuma palavra para não piorar a situação. Ela olhou para mim, não falou nada, eu falei, amém, né? Fiquei triste, cheguei em casa, na esperança, né? Falei, não, deve ter caído dentro da garagem ainda, deve estar lá, não estava. Fazer o quê? Mas a caminhada cristã, existe problema, querido, existe luta.
existe adversidade, existem situações que nós precisaremos vencer. Mas eu quero te dizer que se nós não tivermos as nossas próprias experiências com Deus, se nós não formos marcados pela presença do Senhor, se nós não tivermos um relacionamento de intimidade com Ele, se nós não o conhecermos legitimamente como nosso Deus, como o Senhor das nossas vidas, nas primeiras dificuldades nós somos como aquele homem que construiu a casa sobre a areia, como aquele homem que não construiu um forte alicerce, mas no primeiro vendaval cai, acaba, desiste, desanima da fé. Sabe, queridos, então, o encorajamento para nós é que nós precisamos avançar de nível, nós precisamos buscar mais do Senhor, nós precisamos falar, Deus, eu quero ser marcado dessa forma. Algo que o pastor Adilson, quando eu era ainda um adolescente aqui, um abençoado, um adolescente, glória a Deus, pastor glorificava de pé aqui, né? Quando eu era apenas um adolescente aqui, que só aprontava muitas vezes, né? Mas era um aprontar assim, poderoso. O pastor Adilson, uma vez, ele falou isso e me marcou, que um dia ele falou como se alguém fosse capaz, mas era apenas um exemplo, né? Ele disse que se um dia alguém fosse capaz de talvez convencer a ele de que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia está errada, que tudo que talvez está escrito aqui é loucura, que tudo que está aqui não é uma realidade, não tem poder sobre a nossa vida, não tem influência sobre a nossa vida, ainda que a gente ficasse sem argumento, ainda que a gente não pudesse, talvez, contrapor aquelas afirmações daquela pessoa, o pastor disse algo que marcou minha vida, e ele falou assim, ele pode me convencer de que tudo isso está errado, de que tudo isso é loucura, de que tudo isso não faz sentido nenhum, mas nunca vai me convencer das experiências que eu tive com Deus, que aquilo não existiu. Sabe, queridos, eu quero te dizer que o mundo que a gente vive, ele constantemente tenta nos provar que tudo que a gente vive é loucura, que tudo que a gente vive é retrógrado, que tudo que a gente vive muitas vezes é intolerante, porque a gente não concorda com a prática do pecado, que tudo que a gente vive talvez é um fanatismo, talvez você já ouviu isso, mas eu quero te dizer, querido, que se você é alguém que mergulha na presença do Senhor, é alguém que tem a sua vida marcada pelo Senhor, podem te convencer do que for, mas nunca vão te convencer que as experiências que você teve em Deus, que aquilo não existiram. Deus quer marcar as nossas vidas, Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer realmente nos dar experiências com Ele, Deus quer fazer de nós pessoas que possam declarar, eu não creio mais, simplesmente por aquilo que eu ouço, e eu não quero te dizer que você não precisa ouvir, eu não quero te dizer que você não precisa ouvir a palavra, que você não precisa se alimentar. Esse é o lugar de a gente ser, sabe, sair daqui gadita mesmo, sair daqui cheio mesmo, sair daqui encorajado, sair daqui empoderado pelo Espírito Santo, sair daqui, sabe, guerreira mesmo do Senhor, para que a gente possa vencer mais uma semana, para que a gente possa chegar no nosso trabalho, no nosso ambiente, talvez escolar, para que a gente possa chegar nas pessoas que a gente conhece, e lá a gente ter toda, sabe, a graça de Deus para fazer a diferença no meio daquele contexto. Sabe, queridos, mas eu quero te encorajar, eu quero me encorajar, nós precisamos ir além, nós precisamos mergulhar mais fundo, nós precisamos viver aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus quer marcar a mim e a você de uma maneira íntima e pessoal nessa noite. Deus quer ministrar aos nossos corações, Deus quer nos dar experiências na sua presença, mas nós precisamos querer essas experiências, nós precisamos, assim como aqueles samaritanos, ouvir aquela palavra e não se contentar, sabe, gente, a gente não pode ouvir uma palavra, e talvez aquela palavra seja um alimento para a semana inteira, nunca mais lê a Bíblia, nunca mais ora, nunca mais faz nada, não, mas a palavra, ela precisa, sabe, ser vivificada dentro de nós. Se nós recebemos uma palavra hoje, nós precisamos chegar amanhã, e aí, por onde eu começo? Por onde eu começo então, a começar a dar passos além do que eu já vou? Talvez eu orava só 10 minutos, agora eu vou orar 15, vou orar 20, vou orar 30, mas eu vou ir além, eu não vou ficar parado no mesmo lugar. Sabe, se nós líamos a Bíblia aqui, eu lia um versículo por dia, eu lia um capítulo então, eu preciso, querido, chegar na segunda-feira e fazer essa palavra que eu recebo no domingo fazer sentido na minha vida, fazer, sabe, torná-la prática, torná-la materializada através da minha vida. Nós precisamos mergulhar, sabe, em concordância com aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Deus quer fazer, amém? Deus deseja fazer, amém? A Bíblia diz aqui, queridos, que era necessário
que Jesus passasse por Samaria. Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Se a gente pegar aqui os mapas aqui geográficos da região, a gente vai ver que de fato Samaria ficava entre a cidade da Judéia e da Galiléia. Então a gente poderia, era necessário realmente que Jesus passasse por ali. Mas sabe aquele problema que existia entre os judeus e os samaritanos fazia com que muitos dos judeus desviassem a rota mesmo. Os bichos eram tão invocados com o samaritano que diz que eles andavam mais longe para não ter que entrar naquela cidade. Eles faziam a volta, eles davam uma volta por fora, assim, falando, não vou nem entrar aqui, porque vou me contaminar no meio desse povo impuro. Então por que era necessário Jesus entrar naquele lugar? Sabe por quê, querido? Eu creio que é pelo mesmo motivo que ele escolheu estar aqui nessa noite. Porque ele tinha um encontro marcado naquele lugar. Porque ele tinha uma vida para transformar naquele lugar. Porque ele tinha alguém para fazer subir de nível naquele lugar. Porque ele queria levantar o primeiro evangelista na cidade de Samaria, queria ganhar aquela cidade para Jesus. E o que será que ele espera de nós hoje? O que será que ele marcou para fazer na nossa vida hoje? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. Não se distraia nesse momento, querido. Não se distraia nesse momento. Talvez você chegou nesse lugar, nessa igreja, e diante dessa palavra você pode olhar para a sua vida e falar, não, mas eu creio em Jesus. Não, mas eu busco a Jesus. Não, mas eu compartilho. Queridos, eu quero te dizer que na caminhada com Deus, sempre existe mais. Sempre existe um degrau a mais para a gente avançar, para a gente romper, para a gente ir além. Sabe, não se contente com aquilo que você já tem vivido, Deus tem mais para nós. Deus quer fazer mais na nossa vida. Deus quer operar mais. Sabe, queridos, nós vimos aqui no Aba News, nós temos ouvido os nossos pastores, os pastores dessa igreja, dizer aquilo que Deus tem compartilhado ao coração deles, dos sonhos que Deus tem compartilhado no coração deles, de nós reunirmos neste lugar, até o final do ano, 1000 pessoas. Eu quero te dizer, querido, que nós conhecemos o coração dos nossos pastores, e nós sabemos que quando eles dizem isso, não é simplesmente um ego, mas é porque nós queremos 1000 pessoas que talvez estavam caminhando a passos largos para o inferno, sendo salvas, sendo redimidas, sendo transformadas, sendo restauradas, recebendo a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida delas. Por isso, querido, eu quero te encorajar nessa noite, que assim como eu tenho conversado com a minha esposa, assim como eu tenho conversado com os líderes ali que a gente tem caminhado junto, eu quero te dizer que, eu quero te encorajar nessa noite, para que a visão que Deus tem dado para a nossa liderança, para que a visão que Deus tem dado, para os sonhos que Deus tem dado sobre a vida dos nossos pastores, não fiquem apenas com eles, mas que nós sejamos filhos que sonham junto com os pais. Nós temos realmente recebido esses sonhos da parte do Senhor através da vida dos nossos pastores. E sabe, queridos, eu não sei você, mas eu quero, assim como aquela mulher, largar o meu cântaro e começar a contar às pessoas daquilo que Deus tem feito na minha vida. E se vai ter 1000 pessoas aqui até o final de ano, pastor, eu vou participar disso. O meu GC vai participar disso. A minha rede vai participar disso. Porque eu vou me esmerar, eu vou dar o meu melhor, eu não vou me contentar em ficar no mesmo nível, em ficar no mesmo degrau, em ficar contemplando o que Deus está fazendo na vida da pessoa que está do meu lado esquerdo, na vida da pessoa que está do meu lado direito. Mas eu sei que o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que nos ama de uma maneira completa, de uma maneira total, esse Deus é poderoso para fazer essa obra também na minha vida, é poderoso para restaurar também a minha família, é poderoso para fazer um milagre também na minha casa. Queridos, aquilo que nós ouvimos, os testemunhos, eles têm que nos encher de fé, para nos fazer buscar, sabe, aquilo que Deus tem para nós. E nessa noite, que Deus quer tirar pessoas dos cantinhos dos degraus. Deus quer tirar pessoas que talvez estão sentadas em um estágio e dizem,
Será que existe mais mesmo? Será que dá para ir além mesmo? Será que dá para subir mais? Queridos, eu quero te dizer, Deus quer te levar além nessa noite. Chega de comodidade, chega de olhar para você mesmo, chega de dizer que você não é capaz, porque aquela mulher samaritana também não era capaz de nada. Mas quando há um encontro com Jesus, queridos, não é a capacidade humana quem faz as coisas acontecerem, mas é o poder que há em uma palavra do nosso Mestre. E hoje Deus quer liberar uma palavra sobre a minha e a sua vida, uma palavra nos liberando para crescer, nos liberando para avançar, nos liberando para ir além, nos liberando para sonhar os sonhos dele sobre as nossas vidas. Eu quero te encorajar, querido, saia do seu lugar. Se você quer fazer parte disso, vem aqui na frente. Eu sou o primeiro, eu quero viver, Senhor, ó Pai, a realidade poderosa no que o Senhor tem sobre a minha vida.